Olá novamente. Então, no vídeo anterior, eu dizia a todos que o pensamento comum não é a ferramenta adequada para a nossa volta para o universal, para o todo. Essa sabedoria está expressa em muitas culturas e vou me bastar por ora citar uma passagem do Evangelho bíblico de Lucas, do capítulo 13. Nesse episódio, perguntaram ao Cristo se muitos seriam os salvos, os que conseguiriam voltar ao reino de Deus, ou seja, ao universal, ao Pai. E Jesus respondeu naquela ocasião que esforçássemos por entrar pela passagem estreita, pois poucos conseguiriam esse acesso à porta estreita. Então quero fazer uma aclaração aos senhores, às senhoras, aos jovens, que existe na estrutura do ser humano, em todo ser humano temos uma estrutura comum. Existem camadas de percepção, camadas de intelecto, camadas de instrumentos perceptivos. E quando Cristo nos falou da passagem estreita, estava, a meu entender, se referindo a essa passagem de nível que há entre o pensamento comum e o pensamento divino, pois o pensamento comum nós, filósofos, temos o hábito de chamar de senso comum. E teríamos, acima disso, uma espécie de senso filosófico, embora nos dias atuais tudo está misturado e junto. O senso filosófico verdadeiro e real foi perdido devido à ação das pseudo-universidades e faculdades que rebaixaram todo esse ensino ao senso comum. Pois o senso comum pode gravar, comparar, passar em provas, produzir trabalhos, monografias, teses, pode produzir dissertações, comparações, ilustrá-las, pode passar com mérito, louvor, e mesmo assim nem beirar a passagem estreita, que é a passagem de nível do nosso grande e maravilhoso equipamento que temos adentro, que são as camadas percepcionais, não é? Então, o pensamento comum não serve para levar o particular ao universal. Ele está preso. O ego, a partícula, o particular, o ser particular, o cidadão comum e corrente, ele está preso em si mesmo. O crânio, de onde saem os pensamentos normais e comuns, de basicamente todos, é uma sala escura. A calota craniana é uma sala escura. Não há luz dentro do crânio separado do universal. E é por isso que nas gravuras dos sábios, nas gravuras crísticas antigas, sempre foi representada a aura, o halo de luz, o que significa que a escuridão interior foi dissipada, foi feita essa passagem estreita acima e
o correto entendimento foi alçado para fora da calota craniana em comunicação com o que é cósmico, com o que é universal, e não apenas gerado na escuridão e prisão da calota craniana chamada mente, em termo análogo à mentira, em etimologia advinda da mesma raiz, e por isso o equipamento do pequeno eu, do prisioneiro chamado ego, cidadão comum, é chamado de mente, pois só pode produzir equívocos, só pode produzir distorções, estando em total descompasso com o grande universal ao qual acessam os iluminados e os que conseguem fazer a passagem estreita e subir ao próximo nível. Portanto, não vou me demorar muito nessa comunicação, apenas levar essa observação de que, pensando, nós não conseguiremos fazer a passagem estreita. Nós estamos presos em uma armadilha chamada mente, chamada mentira e chamada intelecto, uma caverna escura, como disse uma vez Platão, uma caverna escura onde não entra luz, que não é da natureza da luz, e em vão tentam os teólogos, em vão tentam os exegetas, em vão tentam os estudiosos intelectuais acharem a correta interpretação, colecionarem dentro desse sistema limitado e fechado e prisioneiro, tentar colecionar uma ideia sequer do que seria a liberdade. A liberdade é outra coisa. A liberdade está além do pensamento comum, por depois que se passa a passagem estreita e se acessa outro nível de pensamento, o nível dos iluminados. Então, vejam os senhores, as senhoras, os jovens, que existe estrutura para isso, existe sabedoria para isso, e isso não é um improviso qualquer, basado em uma ideia de fim de semana. Existe estrutura para chegarmos a compreender o que há mesmo dentro de nós, pois o que há dentro de nós é comum a todos. E ninguém é melhor do que ninguém, apenas se faz melhor e mais purificado, e assim aumenta a responsabilidade em ajudar os outros. Quem consegue compreender essa estrutura e colocá-la em prática e ter a grande ventura de realizar a passagem estreita e ir além da mente. Essa expressão é bem conhecida no Zen, no Tao, não é? Na meditação. Toda meditação é feita para irmos além da mente, pois a mente é o reino da dualidade, já falamos sobre isso. Os dois tijolos que não chegam nunca ao tijolo de coroamento da pirâmide, dessa pirâmide que somos nós, seres humanos, de quem nos foi escondida a verdadeira sabedoria para nos libertarmos, e continuamos agindo com a pequena mente e forjando diariamente equívocos, más interpretações, tiros errados em relação ao alvo central, que é o grande universal, o que está acima e que chamamos de Deus.
Portanto, esse vídeo serve para nos conscientizar que não é tão fácil fazermos essa passagem estreita ao que há além da mente. É necessário procurar e acercar-se e avizinhar-se e buscar entendimento correto com quem já realizou tal feito, pois somente quem realizou tal feito está livre do ego e não pensa a partir da mente egóica, pois a mente egóica sempre pensa em termos de tirar vantagem, não é? E quem está além da mente, somente estes grandes seres podem pensar de forma altruística, de forma benevolente, somente estes. Do contrário, nossa bondade será sempre parcial, ainda que a consigamos. Benditos sejam os que a conseguem. Então, essa comunicação é para isso, dizer que a mente comum, o pensamento comum não serve. Ele só tira o nosso trem do trilho. Por isso a indicação para a meditação. E por isso a indicação do convívio com os que já conseguiram fazer a passagem, pois a emanação da energia é de outra qualidade, é de outro nível, é de outra camada, é de outro ser. Não é um ambiente egóico comum. Não é um ambiente de interesses. Não é um ambiente terreno, absolutamente. Não é fruto das escolas comuns. Isso só pode ser fruto de uma longa busca, de uma longa disciplina, de um longo manter-se centralizado nesse alvo, até que se abram esses canais que nos conduzam assim a abrir essa passagem estreita, da qual falou Cristo naquela passagem em Lucas capítulo 13. Muito agradecido. Estejamos conscientes de que é possível nos liberarmos do ego com a correta busca e com a correta associação àqueles que já conseguimos fazer a passagem. E benditos sejam todos aqueles que a fizeram, pois estes são os que podem ajudar todos os outros irmãos nossos que estão em escuridão, em crânio fechado, em ego, mesmo que, assim fazendo, têm ilusões de verem a luz, pois a luz não é uma ilusão. A luz existe e ela é sabedoria plena, é o inteiro e não o parcial, é o universal e não o particular. Gratidão.